E aí, galerinha? Vamos entender melhor a ciência? Bora lá! Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula sobre reprodução sexuada. Dessa vez nós vamos falar sobre os anfíbios, beleza? Vamos lá então, pessoal. Reprodução dos anfíbios. Os anfíbios foram os primeiros do filo dos cordados a fazerem a transição da vida aquática para a terrestre. Mas essa transição não se deu de forma completa, pois ainda precisam da água para se reproduzir. A classe desses animais se divide de acordo com a anatomia, com a forma deles, tá, pessoal? Podendo ser anuros, ápides ou urodelas. Pessoal, olha só. Quando a gente fala de transição aqui, dessa transição da vida aquática para a vida terrestre, a gente tem que lembrar da evolução, tá? E segundo a evolução, os primeiros seres foram aquáticos. E ao longo de milhões e milhões de anos, muito tempo mesmo, eles começaram a sair da água, tá? E essa saída da água foi de forma muito lenta, né? Muitas mutações ocorreram, e depois dessas mutações ocorrerem, muitos morreram no meio do caminho, no meio desse processo, até que surgiu, no caso, os anfíbios, que conseguiram sair da água e sobreviver um pouco fora da água e depois voltar para a água de novo, tá? E isso foi se aperfeiçoando, melhorando as mutações, lembra? A variação genética, a mutação, e eles foram se adaptando a um novo meio, que seria o meio terrestre, tá? Só que os anfíbios, por si só, eles não conseguem ficar, não conseguiram ficar totalmente dependentes da água, tá? Então, eles sim, saem da água, mas são obrigados a voltar de novo para a parte da reprodução. Tá? Por isso que a gente fala sobre essa transição aqui do meio aquático para o meio terrestre, e os anfíbios, né, foram essa forma, no caso, essa espécie é importante nessa transição. Depois disso, vieram os animais terrestres, que a gente vai falar um pouco também sobre os répteis também, que conseguiram ficar totalmente independentes da água, e a reprodução deles também são fora da água. Aí eles conseguem fazer isso, tá bom? Então, vamos voltar aqui de novo um caso para a reprodução. Eles precisam da água para poder se reproduzir. Show? Os anfíbios. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Eu já falei para você que, já acabei de comentar, que eles dividem de acordo com a anatomia deles, tá? Aí temos aqui os anuros, os ápodes, os urodelos, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui, ó. A fecundação é sexuada, beleza? Nós estamos falando agora de reprodução sexuada. Por fecundação externa, ou seja, fora do corpo, de novo. Aí eu coloquei aqui o exemplo dos anuros. Anuros a gente conhece bastante, que são os famosos sapos, rãs e pererecas, beleza? Ó, para que essa fecundação aconteça, tá? O macho, ele abraça a fêmea, que lança os ovos a serem fecundados por espermatozoides na água, tá? Aí, vai lançar os espermatozoides, os ovos, o espermatozoide vai fecundar esses ovos. Vamos lembrar de novo, fecundação externa, ou seja, fora do corpo da espécie, tá? E vai desenvolver fora, em forma lavazinha, e vai ocorrer um ciclo todinho, até virar o adulto, e vai acontecer tudo de novo, vai virar um ciclo de novo. Isso daqui, ó. Na maioria das espécies da ordem Urodelas, salamandras e tritões, a fecundação é interna, ó, já mudou, tá vendo? Eu tinha falado dos anuros, que a fecundação era externa. Agora, eu já comecei a falar de outra ordem, e a salamandra e o tritão, a fecundação interna, ou seja, dentro do corpo, tá? O macho coloca o espermatozoide dentro de uma bolsa sobre o corpo da fêmea e com as pernas empurra para dentro da cloaca. A cloaca, nesse caso, corresponde tanto tem duas funções, tá? Tanto na parte de excreção quanto na parte como sistema excretor, né? A cloaca, quanto na parte reprodutor. Aí o interessante, o engraçado disso é que ele coloca o espermatozoide e empurra com as patas para dentro da cloaca, né? Um fato interessante e diferente aqui. A gente já falou sobre as aranhas que fazem algo parecido com isso, né? Parecido com isso. Agora,
já que nós falamos já dos anfíbios, nós vamos entrar um pouquinho dos répteis, que vai ser rapidinho, e depois a gente vai falar um pouco dos mamíferos, tá bom? Cuja a gente se encontra nessa classificação, tá? Reprodução dos répteis. Os répteis podem ser divididos em 4 grupos: tartarugas e cágados, cobras e lagartos, crocodilos e aligatos e, por fim, as tuataras. Pessoal, olha só, esse daqui é um grupo primitivo muito parecido com os lagartos, tá bom? Só porque, como vocês provavelmente nunca ouviram falar sobre eles, eu só estou explicando como eles são, tá? É um grupo muito primitivo, tá? E parecido com lagartos. O que tem um réptil diferente? A principal diferença da reprodução dos répteis para a reprodução dos anfíbios é que os répteis eles são totalmente dependentes da água. Como eu falei antes um pouquinho, eles não precisam da água para se reproduzir, né? Foi o outro passo evolutivo, segundo a ciência, tá? Antes os seres eram aquáticos, aí vieram os anfíbios que começaram a se aventurar no meio terrestre, né? Como eu falei, muitos morreram por causa disso, nessa adaptação, entendeu? Nessa passagem, né? Nessa transição do meio aquático para o meio terrestre, até que surgiram os répteis, né? Que ficaram totalmente dependentes da água, beleza? A fecundação do réptil, geralmente, a fecundação do réptil é interna, geralmente são ovíparos, nós já estudamos sobre isso. O seu desenvolvimento é direto, ou seja, sem a forma larval, e algumas espécies de cobras e lagartos podem ser classificados como ovíparos, ou ovíparos, tá? Então, pessoal, aqui, os répteis, eles têm, no caso, a fecundação interna, ou seja, dentro do corpo, geralmente são ovíparos, e seu desenvolvimento é direto. O que é isso mesmo que a gente falou recentemente, estudou sobre isso recentemente? Normalmente, essas espécies, os filhotezinhos, nascem com a aparência da mãe, né? Que a gente falou? Então, eles não passam por aquela formazinha larval, como é diferente do que acontece aqui, ó. Tanto sapos, rãs perecas, acontece isso, né? Vira aquela larvazinha primeiro, tal, para depois ficar na forma adulta com as características anatômicas do adulto, beleza? E já que nos répteis já não acontece isso, tá? Eles têm esse desenvolvimento direto aqui, né? E sem a formação da forma larval. Agora tem aqui sempre tem algumas exceções, né? Eu sempre falo que algumas exceções acontecem, tá? Até mesmo por causa da diversidade do material genético e mutações que vão ocorrendo durante os anos, né? Muitos anos. Algumas espécies de cobras e lagartos, porém, são classificados como ovovíparos, já não são mais ovíparos, tá? Como exemplo, temos as víboras. Aí eu botei 2 exemplos, cobra cipó e a cascavel. Esses ovovíparos podem carregar seus ovos em seus estômagos por 1 ano. Quando eu dei essa aula na semana passada, eu comentei que algumas espécies, eles até comem seus filhotes, né? E alguns ovovíparos, por exemplo, eles têm um cuidado diferente desses que comem seus filhotes, de carregar até os seus ovos, né? Antes mesmo dos filhotes nascerem, eles já protegem os seus ovos. E as víboras fazem isso, tá? Elas carregam até 1 ano os ovos dentro do seu estômago, depois vão liberar, tá? Vão liberar, e essas cobras cipós, por exemplo, vão poder se movimentar livre depois na natureza, crescendo e completando um ciclo de novo dessas víboras, e assim conseguindo fazer com que essas espécies consigam se perpetuar ao longo dos anos, e a gente espera que continue assim. Beleza, pessoal? Show? Então nós já falamos um pouco sobre a reprodução dos anfíbios, sobre a reprodução dos répteis. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre a reprodução dos mamíferos. Vamos lá? Vamos agora falar sobre a reprodução dos mamíferos, beleza? Ó, os mamíferos são sempre animais de sexos separados dioicos. Só vamos lembrar que sexo separado, a nomenclatura a gente chama de dioico, tá?
e fecundação interna. Em relação ao desenvolvimento do filhote, pode acontecer dentro de um ovo, no marsúpio ou dentro do útero, tá? Pessoal, olha só, marsúpio é aquela bolsazinha, vamos lembrar do canguru. O canguru tem aquela bolsazinha na parte, na frente, na parte anterior da fêmea, então, o marsúpio é aquela bolsa, tá bom? E o útero, você já sabe, né? O útero fica dentro, né, da espécie, tá? Dentro do mamíferozinho que está falando agora, tá? Se o mamífero for ovíparo, como os monotremados, nós temos aí o ornitorrinco e a equidna, seu filhote ficará protegido em um ovo no interior do corpo da mãe por semanas, até concluir o seu desenvolvimento. Após o nascimento, a cria irá se alimentar do leite materno via glândulas mamárias. Pessoal, vamos lembrar que reprodução de mamíferos, beleza? Uma das características, ou seja, uma das características, a característica mais importante dos mamíferos são justamente as glândulas mamárias, tá bom? Por isso que são mamíferos. Então, assim, a glândula mamária é uma das grandes características que constitui, no caso, os mamíferos, tá? Vamos só lembrar de novo, marsúpio, aquela bolsazinha na parte anterior da fêmea, tá? Útero, né? Vamos lembrar aí do ser humano, né? O útero é onde a gestação do ser humano, beleza? E na parte interior, né? Nós já falamos sobre isso daqui, então eles vão se alimentar das glândulas mamárias. No caso do mamífero marsupial, como o koala e os cangurus, por suas fêmeas não apresentarem placenta bem desenvolvida, tá, pessoal? Nós, seres humanos, as mulheres têm placentas desenvolvidas, tá? Já esses animais, essas espécies, eles não têm placenta bem desenvolvida. Com isso, tanto não tem placenta desenvolvida, como às vezes não tem até ausência de placenta, beleza? Não tem placenta desenvolvida, ou então até ausência de placenta. Com isso faz com que a gestação dessas espécies sejam curtas, tá? Bem curtas. Mas aí tem uma curiosidade, uma coisa engraçada, curiosa. Ó. Por esse motivo, seus embriões ainda em desenvolvimento, ou seja, não estão totalmente desenvolvidos ainda, né? Os filhotes saem do útero, se arrastam rumo ao marsúpio, lembra que eu falei? Aquela bolsazinha que fica na região anterior do corpo da mãe, a fim de concluir o seu amadurecimento. Galera, isso aqui é engraçado, é interessante porque nós, seres humanos, quando acontece um nascimento precoce, ou seja, o neném sai antes do tempo, na maioria das vezes é colocado numa incubadeira, né? Para poder se desenvolver ali, tá? Ali, naquela parte ali vai ter todo o ambiente favorável ao desenvolvimento, tá? Aí vão colocar alimentação, temperatura, tudinho. Já a natureza é tão rica, né? Tão linda, que nessas espécies os filhotes ainda não estão completamente desenvolvidos, né? Eles vão até a bolsa, né? No caso do marsúpio da fêmea, né? E acaba de desenvolver ali, para você ver como a natureza ela é linda, né? E lá também, no marsúpio, eles vão encontrar o seio da mãe, que vai garantir a eles o leite materno como alimento, né? Já que nós estamos falando de mamífero, tá? Quando o mamífero é placentário, como o ser humano, ou seja, nós somos mamíferos placentários, apresenta a sua gestação totalmente evoluída no útero, tá? No útero materno. Então, o desenvolvimento, né, do ser humano, né, por a placenta ser totalmente, por nós sermos placentário e a placenta ser totalmente evoluída, tá? Lembrar que aqui o desenvolvimento da placenta era evoluído, ou então nem tinha placenta, não é nem placenta, né? Como quando a placenta do ser humano é evoluída, né, o desenvolvimento embrionário ela é feita totalmente no útero, tá? E lá no útero nós recebemos oxigênio, nós recebemos nutrição, e também eliminamos através dela também nossos resíduos metabólicos, beleza? Então essa é a grande diferença,
pra gente. Então, só para resumir rapidinho, tá bom? Nós temos os marsupiais, tá? Koalas e cangurus, né? Eles não têm placenta, ou então a placenta não são desenvolvidas. O embrião sai ainda sem ser totalmente desenvolvido e vai para a bolsa, que se chama marsúpio. Lá encontra um ambiente propício e alimentação através de glândulas mamárias e eles se desenvolvem, tá? Quando o mamífero é placentário, eu botei como exemplo no caso do ser humano, nós, né? A placenta ela é totalmente evoluída e o desenvolvimento embrionário acontece totalmente todo dentro do útero materno, tá? E no útero materno nós eliminamos os resíduos metabólicos, como recebemos alimento, nutrição, nutrientes e oxigênio, beleza? Vamos falar um pouquinho, se tiver alguma dúvida, pessoal, só me perguntar que eu estou aqui para poder responder e esclarecer. Vamos agora falar um pouco agora sobre a reprodução das aves. Agora vamos falar sobre a reprodução das aves, beleza? Olha só. As aves são animais ovíparos, dioicos. Vamos lembrar que dioicos são sexos separados. Tem que já começar a gravar, no caso, essas nomenclaturazinhas. Quando vão reproduzir, o macho corteja a fêmea para acasalar. Sua fecundação é interna e ocorre graças à passagem dos espermatozoides do macho para o corpo da fêmea através de contato entre as aberturas das cloacas. Tá bom? Nos ovos encontramos anexos embrionários, que são ânio, córeo e alantoide, substâncias de reserva utilizadas para o desenvolvimento e a nutrição do embrião. Ao eclodir, os filhotes são alimentados e vigiados pelos pais até atingir a maturidade para dar sequência à espécie. Galera, vamos lembrar, olha só, não tão diferente da gente, tá? Não tão diferente da gente, o macho, né? Nessa reprodução aqui das aves, o macho ele corteja primeiro as fêmeas, de vários tipos diferentes, né? Tem aves que cortejam com canto, tem aves que cortejam com dança, tem aves que abrem as penas com o peru, o pavão, para poder... Pavão, não, peru não, né? O pavão, para poder mostrar que são bonitos, belos, né? Igual a mim, por exemplo, eu não abro o negócio, mas eu sou belo pra caramba, entendeu? Mais belo que um pavão, entendeu? As aves cortejam de diferentes formas, tá bom? Temos que ter uns cantozinhos safados pra caramba, acho que estão arrasando e cortejam as fêmeas. Então a primeira etapa é cortejar a fêmea, beleza? Eles cortejam as fêmeas, aí depois através de uma passagem chamada cloaca, lembra que eu acabei de falar agora mesmo? A cloaca é o órgão que trabalha como um órgão excretor, né? E também, nesse caso, e no caso anterior, quando a gente falou, né, antes um pouquinho, também como na parte reprodutora, tá bom? Na passagem da cloaca, os espermatozoides passam ali nesse contato da cloaca, jogando os espermatozoides dentro da fêmea, tá? E ela vai gerar, depois ela vai gerar o ovozinho, e no ovozinho tem os nutrientes necessários. Os ovos nos ovos tem os nutrientes necessários para o desenvolvimento do filhote, tá bom? Beleza? Então, vai eclodir e um negócio legal é que nesse tipo, né, de reprodução, ou seja, né, as aves, elas conseguem, elas cuidam dos filhotes, né, até os filhotes terem a maturidade para poder prosseguir assim a sua vida e a sequência de sua espécie, beleza? A ave é bastante interessante o tipo de reprodução, né, e o tipo de sequência de suas espécies, tá? Vamos falar agora um pouco, pessoal, sobre metagênese ou geração ou alternância de geração. Eu já falei que existe dois tipos de reprodução, né, pessoal? Sexuada e sexuada, beleza? Porém, sempre existe algumas características específicas e diferentes, né, e não poderia ser diferente aqui agora. Existem algas briófitas e pteridófilas, lembrando que briófitas e pteridófilas são plantas, tá? E alguns serenterados que se reproduzem de forma curiosa e conhecida como metagênese ou alternância de gerações, tá bom?
nele, o ciclo de vida, existe a forma assexuada e sexuada no mesmo ciclo de vida, tá? Essa é a diferença para eles, no caso. E nós vamos estudar separadamente sobre todas elas. Vamos estudar sobre as algas, vamos estudar sobre as briófitas, vamos estudar sobre as pteridófilas e vamos estudar também sobre os quinidários, também conhecidos também como selenterados, beleza? Vou passar rapidinho aqui sobre o quinidário e selenterados, que nós vamos estudar isso mais a fundo em próximas aulas, tá bom? Vamos aprofundar mais sobre as briófitas, as algas e as pteridófilas. Só para poder falar um pouco sobre os selenterados, ó, várias espécies de quinidários, aí eu botei como exemplo as águas-vivas, apresentam alternâncias de gerações ou metagênese como forma de reprodução. Esta consiste numa produção sexuada na forma de polipóides, são umas formas pequenininhas, esquisitinhas pra caramba, que nós vamos estudar depois, que se segmentarão originando medusas de maneira assexuadas por estrubilação. Beleza, pessoal? Nós vamos estudar isso mais a fundo pra frente, tá? Nós vamos estudar um pouco melhor agora as algas, as pteridófilas e as briófitas. Eu gostaria que vocês fizessem o exercício, né, na página 112 e 113, beleza? Vamos agora falar sobre as algas. Pessoal, vamos falar agora um pouco das algas, tá bom? Ó, muito comum em algas pluricelulares, esse processo alterna gerações de indivíduos, os que produzem gametas e os que produzem esporos. Pessoal, olha só, os que produzem gametas, tá? Eu vou colocar em fases aqui pra gente ver. Vai ser na etapa sexuada, tá bom, pessoal? E o que produzem esporos, tá? Vai ser nessa fase aqui, assexuada. Aí eu coloquei aqui por etapas, tá bom? Aí a primeira etapa eu tenho a alga, certo? O meu indivíduozinho adulto, tá? Essa fase nós vamos chamar de fase gametófito, beleza? Que vai produzir, no caso, o quê? Desenvolvimento de gametas, né? Como eu falei, a fase sexuada, tá bom? Então, isso está na página, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, na página 114. Vocês pegando, dá uma paradinha aí, pega lá na página 114 e vocês vão ver esse desenvolvimento, no caso desse ciclo de vida, tá bom? Vocês vão compreender melhor se vocês pegarem e abrir a página 114. Então, dá um play aí, pega a página 114 para acompanhar comigo, tá bom? Olha só, essa primeira fase aqui do desenvolvimento dos gametas, tá? É a primeira fasezinha, eu tenho esse meu indivíduo adulto aqui. A segunda fase, os gametas com estruturas de locomoção na água chamado flagelos, tá? Aí eu tenho um gametazinho, vou botar aqui um gametazinho qualquer aqui. Aí eu tenho aquelas formazinhas maluquinhas assim que são os flagelos. Isso é um flagelo, isso é um flagelo, isso é um flagelo. Isso vai fazer com que os gametas consigam se locomover na água. É a minha segunda etapa aqui, tá? A terceira etapa é a formação de zigoto, tá? Vai ser a formação de um novo ser graças à união de gametas, células especializadas em reprodução. Eu tenho meu gametinha, o outro gametinha, os dois gametas vão se fundir formando meu zigotozinho, beleza? Na quarta etapa temos o embrião, fase de desenvolvimento das algas, tá? Já teve, no caso, a formação do meu zigotozinho, show? Aí eu tenho essa quarta fase aqui, que é a última fase, tá? Da produção dos gametas lá, tá, pessoal? Primeira fasezinha, vai ser o desenvolvimento da minha alga, tá? Depois desse desenvolvimento da minha alga, lembra que eu comecei com a alga adulta aqui, depois do desenvolvimento da minha alga, eu vou ter a forma de etapa chamada assexuada, que são só duasinhas só, tá? Uma nova alga, fase de esporófito, beleza? Desenvolvida e pronta, passa a produzir 2 esporos que originarão 2 novos gametófitos, tá? Vamos lembrar aqui, ó, fase gametófita, beleza? 2 novos gametófitos, plantas que produzem gametas de novo, tá? E quando chegar nesse processo aqui, vamos estar já quase na fase adulta, o processo de desenvolvimento dos indivíduos adultos, ou seja, eu vou ter uma alga que vai se desenvolver e vai ficar adulta, né? Adulto, no caso, o meu gametófitos, tá bom? Que ali no caso, né? Graças aos esporos formados a partir do indivíduo
Aí nesse caso, dessa etapa aqui anterior, que é da etapa 5, tá pessoal? Para melhor compreensão, no caso, eu tenho o ciclo na página 114, como eu falei. Então, por exemplo, na página 114 lá, que vai ficar claro como funciona, no caso, esse ciclo de vida das algas. Vamos falar agora um pouco sobre o ciclo de vida das briófitas e depois das pteridófitas. Show? Vamos lá. Vamos falar agora da reprodução das briófitas, tá bom, pessoal? Ó, nas briófitas, como exemplos musgos, o ciclo reprodutivo começa na etapa sexuada, com a união do anterozoide, que nesse caso é o gameta masculino, tá, pessoal? Produzido pelo gametófito masculino de uma planta. E com a oosfera. Pessoal, olha só, vocês têm que começar a gravar esses dois nomes aqui, ó. Tanto o anterozoide quanto a oosfera, porque nós estávamos falando de gametas antes, de gametas reprodutores masculinos e femininos, né, falando do óvulo e dos espermatozoides. Como nós estamos falando agora de plantas, tá? O gameta masculino, anterozoide, é a oosfera, o gameta feminino, tá? Existe essa diferença no caso das plantas, tá? Para os animais, beleza? Produzido pelo gametófito feminino de outras plantas. Pessoal, isso é importante, tá bom? Quando nós estamos falando de briófitas, nós estamos falando de união de duas plantas, de plantas diferentes, tá bom? Ó, nessa união é originada uma estrutura denominada esporófito, que produz, por sua vez, os esporos, que são as células especializadas em reprodução, tá? Estas caem no solo e fazem surgir, então, novas briófitas cumprindo a etapa assexuada da reprodução, tá, pessoal? Então, é tranquilão, porque nós temos aqui o gameta masculino, tá? Que vai se unir com o gameta feminino, show? Belezinha? Tá? Esses vão originar, no caso, estrutura chamada esporófito, tá? Que por sua vez vai produzir esporos, que são células especializadas na reprodução, tá? Elas vão cair no solo, quando chegar no solo, ela vai começar a germinar, tá? E vai começar a vai cumprir, no caso, a outra etapa, que seria a etapa já no solo, a etapa assexuada, que vai dar origem a novas briófitas e assim vai se cumprir, no caso, um ciclo, né, de reprodução das briófitas. Tranquilona, tá? A diferença das briófitas para pteridófitas é bem sutis, então vai ser tranquilão para vocês conseguirem entender como funcionam as duas, tanto as briófitas quanto as pteridófilas, beleza? Na pteridófila, a reprodução das plantas, aí eu coloquei lá no caso, exemplo, a samambaia e as avencas, por exemplo, tem início também na etapa sexuada, quando surgem gametas, ó, de novo masculino, tá? E feminino, tá? A partir da fase gametófito maduro. Só que nesse caso, olha só, elas são hermafroditas. O que é hermafrodita mesmo? Vamos lembrar? A gente já conversou sobre isso. Quando eu dei exemplo de hermafrodita, eu falei das minhocas, lembra? Beleza. Tem os dois sexos, né? A mesma coisa acontece também nas pteridófilas. Como exemplo que eu coloquei aqui, a samambaia, por exemplo, ou samambaias ou as avencas, tá bom? Elas também são hermafroditas. Show? Tranquilinho até agora? Que tem a forma de curação e é conhecida como prótalo. Nele, os gametas produzidos se unem, originando também um esporófito. Tá? Quando o esporófito cresce, na porção inferior da folha, é possível observar estruturas circulares denominadas soros, tá? Onde se alojam os esporos. Aí sim vai começar, no caso, a fase, a etapa assexuada da pteridófila, tá bom? Ela vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá, ela vai cair no solo, germinando e dando origem a um novo prótalo, reiniciando assim o ciclo das pteridófilas, tá? Então aqui, nesse resumão todo, o que eu tenho que gravar, o que é mais importante eu saber disso daqui? O que é mais importante vocês saberem, tá bom? Que os gametas femininos e o gameta feminino, tanto o gameta feminino como o gameta masculino, tem os nomes de masculino anterozoide e oosfera no feminino. Show, beleza?
tá? As estruturas também originadas, esporófitos, você também tem que gravar e entender, tá? A esporo vai fazer o quê? Vão produzir esporos, fácil de gravar, que são as células especializadas pela reprodução. Show? Quando cair no solo, vai germinar e vai começar a etapa sexuada, tanto da briófita quanto da pteridófila. E aqui, além de gravar, no caso, os gametas masculinos e femininos da pteridófila, você tem que entender que as samambaias, por exemplo, que são pteridófilas, são hermafroditas, ou seja, têm o mesmo sexo. Aqui eu precisava de outra planta, tá vendo? Só, gameta feminina de outra planta. Já nas pteridófilas não é preciso isso, porque nas pteridófilas eu tenho tanto a oosfera como eu tenho também o anterozoide. Show? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Pessoal, vocês façam exercícios e mandem para mim no privado das páginas 117, 120, 121 e 122, tá, pessoal? Questãozinha de múltipla escolha, facinho, tranquilinho. Qualquer dúvida é só me chamar no privado. Estamos juntos e até a próxima. E que Deus abençoe vocês e a família de vocês também. Um abraço, pessoal.